Aleluia, chegou aquele momento tão aguardado e esperado da palavra de Deus. Amém, queridos? Eu falo isso porque, de fato, nós amamos a palavra. Sim ou não? Nós amamos a palavra. A palavra, ela é tremenda. Ela tem o poder de dar vida, de manifestar a glória de Deus, de trazer fé ao nosso coração. A fé, ela vem por ouvir e ouvir as palavras de Cristo Jesus. Ela vem por meio de nós nos sujeitarmos à voz de Deus. Então, quero convidar você a abrir o seu coração para aquilo que Deus quer falar contigo nessa hora. Em nome de Jesus. Então, por gentileza, abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia aí no seu smartphone, no livro de Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 7. Hebreus, capítulo 11, verso 7. Nós queremos nessa noite ministrar a respeito do tema pais, liberadores de destino. Pais, liberadores de destino. Aleluia. Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 7. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Eu leio novamente esse versículo, diz assim a palavra do Senhor: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados, nós estamos, obviamente, hoje, você já sabe disso, nós estamos comemorando uma data especial, que é a data desse dia, o Dia dos Pais, o Dia dos Pais. Então, nós queremos meditar e ouvir aquilo que Deus quer falar no nosso coração por meio dessa mensagem, e eu quero falar a respeito disso. Não teria outro assunto para nós falarmos hoje, senão sobre pais. Eu me recordei dessa palavra aqui, lendo a respeito dessa galeria da fé, desses homens e mulheres de Deus que a Bíblia se encarrega de dizer em Hebreus que eram homens que a terra não era digno de tê-los. Olha que expressão forte, a terra não era digna de tê-los. Uau! Homens que pisaram nessa terra que nós também pisamos, mas a Bíblia se encarrega de dizer que a terra não era digna deles. Tamanha era a sua dignidade, tamanha era a sua importância na história de Deus sobre a terra, que a Bíblia se encarrega que eles viveram diante de uma outra realidade que não é a terrena. Eles foram homens e mulheres, esses que estão aí no livro de Hebreus, no capítulo 11, foram homens e mulheres caracterizados por uma coisa, que é viver por meio da fé. O apóstolo Paulo se encarrega de dizer que o justo vive por fé. E aqui o autor de Hebreus, no capítulo 11, ele nos ensina que esses homens e mulheres são vários, eles foram homens e mulheres que viveram pela fé. E a terra não era digna deles, não era digna de tê-los pisando sobre essa terra, não era digna. Dentre esses muitos homens e mulheres, nós temos um aqui, que é o personagem principal da nossa meditação, da nossa reflexão aqui nessa noite, que é esse personagem chamado Noé. A Bíblia se encarrega de falar que ele viveu num momento muito delicado da história. E eu quero fazer um paralelo com isso, porque eu acredito que nós também vivemos num momento muito delicado da história. Eu sei que nem todos aqui nesse ambiente são pais. E quando eu falo pais, eu falo pai e mãe. Tem muitos aqui que ainda não tiveram esse privilégio, essa bênção. Mas uma parte desse público que está aqui nessa noite sabe do que eu estou falando e sabe que quando nós pensamos em educar filhos,
quando nós pensamos a respeito dessa arte de educar, nós sabemos que a palavra talvez mais fácil de definir esse momento é desafio. Para não falar problema, né, irmãos? Então, desafio. E que desafio esse? Não sei se você concorda comigo, mas é um grande desafio educar filhos. Principalmente nessa geração. Você concorda comigo? Você que é pai, você que é mãe, concorda comigo? Nós vivemos em tempos difíceis. Em tempos, assim, onde nós somos bombardeados todos os dias como família. Pelo simples fato de ser família. Você não precisa querer brigar com ninguém. Você não precisa fazer nada de errado, mas se você constitui uma família tradicional, hoje em dia tem que falar assim, né? Uma família tradicional, é para dizer aquela, a velha e boa família, aquela composta de macho e fêmea, aquela que é homem e mulher, que depois de um ato conjugal, ou melhor, de um ato sexual, que se encarrega de liberar um sêmen para dentro de uma mulher. Ela, uma vez no período fértil, ela consegue depois de um certo tempo, aí em torno de 9 meses, dar à luz. Coisa que homem com homem não vai acontecer e mulher com mulher não vai acontecer. Pode acontecer adoção, mas não pode acontecer procriação, não pode haver essa graça de criar, de gerar. Essa família, pelo simples fato de uma família qualquer hoje ser uma família tradicional, nós somos bombardeados pelo simples fato de que no nosso momento não existe só esse tipo de família segundo os critérios desse mundo. Existem inúmeros tipos de família. Inúmeros tipos de família. Porque existem inúmeros tipos de sexualidade. Existem muitos tipos de opções sexuais. Inúmeros. Se a gente fosse falar todos aqui, dava 1 hora, talvez, falando cada nome das possibilidades, das múltiplas opções existentes no quesito sexualidade. E, obviamente, quando a gente falar disso, a gente vai acabar em algum momento falando dessa composição que é a família. Então, se você quiser que o seu filho ou a sua filha tenha uma família tradicional, você está com um desafio. Porque você vai ter que, desde cedo, ensiná-lo a respeito dessa família segundo os critérios de Deus. Você vai ter que, desde a mais tenra idade, ensinar para o seu filho ou para a sua filha quais são os valores e princípios da palavra de Deus para constituir uma família, para se tornar uma família, para se manter como família, porque o nosso tempo é um tempo difícil, é um tempo extremamente complicado, que eu acredito que se assemelha muito aos dias de Noé. A Bíblia, ela nos fala que Noé, ele viveu em tempos difíceis. Ainda ontem eu estava junto com muitos outros pais, num momento de homenagem aos pais, o Dia dos Pais da escola, no colégio onde o meu filho, o Eliel, estuda. E a gente estava na rua e aí teve uma caminhada, teve um momento especial de pais para com filhos. E um determinado momento a gente estava conversando com a professora dele e ela, como nunca antes, a gente conseguiu conversar um pouco mais do que as conversas normais de uma reunião qualquer de professores com os pais. E ela estava falando justamente sobre isso, desafio. E ela falou assim, ela conseguiu precisar na avaliação dela, ela disse assim para mim, a professora do Eliel, ela disse, de 8 anos para cá, alguma coisa aconteceu. Ela disse isso. A gente percebe em sala de aula, alguma coisa aconteceu. Ela deu algumas informações, mas ela consegue precisar assim. Ela diz, de 8 anos, mudou. Alguma coisa fez, puff, estourou a mente, estourou a realidade das crianças. Mudou e faz com que os professores agora tenham os desafios de quem lida com essas crianças. E, obviamente, eu não entrei em temas tão profundos com ela para poder falar sobre isso, mas nós compreendemos que sim, muita coisa, em tão curto intervalo de tempo, está mudando. Muda demais. Se você conviver com uma criança, você vai perceber isso. Quão desafiador é o simples fato de conseguir alcançar o coração dela. Só isso. Não precisa mais nada, não. Se você disser, colocar para você esse desafio, eu quero influenciar e alcançar o coração dessa geração. Uau! Que grande desafio você tem.
Porque, de forma assim, sem entrar em panoramas e avaliações espirituais, você vai ter que competir com toda essa infinitude de realidades tecnológicas que bombardeiam o acesso do seu coração como pai, mãe e como educador ao coração de uma criança. Ela é ministrada, ela é discípula desse tempo. E pai e mãe já estão aparentemente em algum outro lugar que não ali, de frente, ensinando, ministrando. Parece que se perdeu a ideia do pai e da mãe, de fato. E hoje tem o pai, tem a mãe aí. Quando tem o pai e quando tem a mãe, obviamente, no contexto de famílias disfuncionais que nós vivemos. Então, sem entrar em grandes explicações demoníacas, mas pelo simples fato de você perceber o quanto de tempo que uma criança, vamos pensar uma criança, ela gasta com um tablet, com uma Smart TV, com um smartphone, ou com videogame, ou com qualquer aparelho tecnológico da nossa geração, e você comparar ao tempo que você consegue conversar com uma criança, está perdendo de goleada, irmão. Mas de goleada assim, goleada assim, tipo Brasil e Alemanha na Copa do Mundo do Brasil. Mais ou menos assim. Goleada. É um chocolate daquele difícil de aguentar. Essa é a realidade da nossa geração. A nossa geração, ela está vivendo aquilo que foi profetizado em Malaquias, no finalzinho de Malaquias, que nos tempos do fim aconteceria uma restauração da relação de pais e filhos. Mas para restaurar tem que ficar ruim. E está ficando muito ruim. Nós, como pastores que lidamos com gente, com família, com casais, com filhos, com contexto familiar, nós vemos isso assim de maneira agressiva. Podemos dizer assim que semanalmente, pelo menos uma vez por semana, nós ouviremos o choro de um pai ou de uma mãe pela triste constatação de um caminho rompido, de um elo que parece que não tem. Há um clamor de continuar alcançando o filho. Alguns parece que percebem, chegam a alguma constatação do tipo, não tem o que fazer. Era como se alguém pudesse resetar a máquina, formatar para poder começar tudo, porque a lógica é, perdi meu filho, mas não perdeu porque ele foi para o outro lado do mundo. Não perdeu porque ele está na cadeia. Não perdeu porque ele está junto ao traficante numa biqueira. Não, perdeu em casa. Perdeu dentro da igreja. Perdeu numa célula. Perdeu chamando o filho de discípulo. Chamando. Chamar é uma coisa, viver como é outra. Chamando. Esse meu filho, para apresentar para o mundo, é meu discípulo. Minha herança, meu legado, meu tudo, minha fascinação, meu bem maior. Aleluia. Mas se você vê a vida, e você vê que aquilo que o pai ou a mãe gostaria que o filho vivesse, não tem absolutamente nada em relação àquilo que de fato o filho vive. Principalmente quando o pai e a mãe não estão perto. Então, algo aconteceu. E eu acredito que essa professora, talvez ela percebeu essa consequência em sala de aula, mas a gente já tem percebido isso há muito tempo. Nós podemos dizer que a gente está no fim. A gente está no fim do túnel, pastor? Não, no fim dos tempos. Está indo para o fim. E assim, em passos acelerados, nós estamos indo para o fim. E o fim se encarrega de dizer que o amor de muitos se esfriaria. E o fim se encarrega de dizer que ficaria a relação de pais e filhos muito doentia. A tal ponto que em Malaquias diz que viria então, e aí está falando do fim mesmo, a restauração desse quadro. Aonde o coração dos pais seria convertido ao coração dos filhos, e o coração dos filhos seria convertido ao coração dos pais. Para haver conversão, significa que há distanciamento. Para haver conversão, significa que há uma quebra de relação. E eu acho que não tem um momento melhor para nós falarmos sobre isso
do que esse momento que a gente está vivendo. A Bíblia se encarrega de dizer que nos tempos de Noé era algo assim. Nos tempos de Noé a coisa era feia, irmãos. Quando você lê a Bíblia, a história de Noé, ela está escrita em Gênesis capítulo 5 e em Gênesis capítulo 6. Lá menciona alguns versículos assim como: a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Não é aumentado na terra, não é adicionado, acrescido, somado algo. Não, é multiplicado. A ideia de uma multiplicação, ok? Não é uma progressão qualquer, é uma progressão gigante. A maldade do homem se havia multiplicado na terra. E era continuamente, olha o detalhe, continuamente mal. Todo, grave a palavra todo, porque para mim sempre é muito importante. Todo desígnio do coração do homem. Perceba as duas palavras importantes aqui, ó. Maldade multiplicada e maldade continuada, continuamente. Uau, ela não cessava. Nos tempos de Noé, não havia break, não tinha parada, não tinha intervalo, não tinha interrupção. O propósito do coração do homem nos tempos de Noé era mal, continuamente. Toda avaliação de Deus em relação ao coração do homem, ele chegava a uma conclusão: mal. Toda intenção do coração do homem, Deus olhava e percebia: mal, ele dizia. Todo desígnio que saía, brotava do coração humano, o Senhor se encarregava de dizer: mal, é mal, isso aí é mal. Era mal. Havia uma maldade no coração do homem, ela se multiplicava na terra, é o que diz ali, na terra. Até o ponto que a Bíblia fala que então, se arrependeu Deus, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Perceba a conclusão bíblica, ok? Isso aí não está nos livros de geografia, história, ciências naturais. Você não vai ouvir isso na faculdade, na escola, não. Isso é a palavra de Deus que explica aquilo que os livros da terra não explicam. A Bíblia fala que chegou um momento que Deus olhou para a terra e falou: meu coração pesou, é o que diz o versículo. Em Gênesis capítulo 6, ou melhor, capítulo 6, verso 5, diz assim, ó: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. O próprio Deus ficou pesado no coração. Claro que é uma figura de linguagem, mas dá para entender muito bem, porque nós temos coração e sabemos essa ideia de que o nosso coração está pesado. Não o coração físico, necessariamente, mas é uma sensação de que algo nos pesou aqui dentro. E aqui a Bíblia se encarrega de dizer que Deus, ele decidiu mudar o plano, o panorama, a ideia dele, a perspectiva que ele tinha sobre a terra. Por quê? Em Gênesis 6, 11 e 12 diz assim, ó: a terra estava corrompida, corrupção em todos os níveis, ok? Corrupção em todos os níveis. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia, olha o detalhe da cheia, ó, cheia de violência. O homem era mau e violento. Diz a Bíblia no versículo 12 de Gênesis 6: todo ser vivente havia corrompido, todo, não eram alguns. Traduzindo, não tinha uma família boa. Não tinha uma pessoa boa na avaliação de Deus sobre a terra naquele momento histórico. Todo ser vivente havia corrompido. A população da terra era mínima, era pequena, na comparação com 7 bilhões e meio que nós temos hoje. Mas aquilo que Deus olhou, talvez os milhares de habitantes da terra, talvez, naquele momento, para talvez centenas, não dizer, ele se encarregou de fazer uma avaliação sobre todos. Todo ser vivente havia se corrompido e corrompido o seu caminho na terra. A caminhada do homem era muito mal. E aí então entra a história de Noé. Porque aí, do nada surge Noé. E Noé, ele surge para poder nos mostrar que é possível. O Noé, ele surge para nos mostrar que é possível viver de modo diferente. É possível ser e viver de modo diferente. Diferente do quê, pastor? Diferente da massa, diferente de todos, diferente do público, diferente daquilo que nos acompanha, diferente de toda a realidade que está em nosso entorno. É possível viver diferente. Mas para viver diferente tem que ser diferente. Deus se encarrega de dizer o que ele era, para depois falar daquilo que ele faz. Talvez a grande dificuldade nossa é que nós supervalorizamos aquilo que nós fazemos e menosprezamos aquilo que se é. E às vezes se encarregamos de colocar como se fosse a mesma coisa, mas para Deus
É necessário ser primeiro, para depois fazer. E Deus se encarrega de dizer o que ele era. O que ele era? Deus fala. E Deus se encarrega de dizer em Gênesis capítulo 6, versículo 8 e versículo 9, Deus fala sobre Moisés. E diante da decisão de Deus de acabar com a raça humana, por meio de um dilúvio, por meio das águas, de uma chuva abundante que cairia sobre vários dias, e se encarregaria de fazer uma água que sobressaísse, perpassasse e fosse além de todos os habitantes, de modo que ninguém, mesmo na mais alta montanha, ainda assim não conseguiria ficar. Tamanho foi o volume da água sobre a terra, dias incessantes de dilúvio caindo. E a Bíblia fala então que, diante dessa realidade, Deus olha para todo esse panorama e Deus diz sobre Noé, assim: achou graça diante do Senhor. Uau! Isso aqui é fundamental. Deus olha, e Ele olha para esse homem. Nós podemos assim reformular essa palavra, de que Deus olhou e percebeu que Noé era diferente. Deus achou graça nele. Os olhos do Senhor, entenda isso, se cativaram desse homem. Foram ali, olharam mais atentamente para esse homem, porque Deus viu algo diferente nele. Diferente dentre todos, não é alguns, não. Deus não achou outra família, não. Deus não achou outro homem, não. Achou um, irmãos, um só. Uau! E para achar isso nos dá algumas ideias. Porque nós, da nossa geração, precisamos, isso é importante, não estou dizendo que não seja, precisamos de referencial, modelo, para dar modelagem, para nos falar qual é a forma, qual é a maneira. Então nós buscamos em alguém. Eu olho para alguém e procuro me espelhar. Eu olho para alguém e ela serve como um referencial para a minha vida, em qualquer área da vida. Se eu quero ser bom em alguma coisa, o que eu faço? Eu quero olhar para os melhores. É assim que funciona. Não é assim? Se você quer aprender alguma coisa, você vai olhar para quem é o top 5 daquilo que você quer ver. Aqueles que estão ali tendo aquilo que se chama de sucesso total. Aqueles que estão assim, com tanto sucesso, que estão ensinando outros a terem sucesso também. E a nossa geração está se encarregando de fazer isso em todas as áreas, né? Porque a nossa geração é a geração do coach. Então tem coach para tudo. Para tudo. Coach de culinária, a educação de filhos, a pastoreamento de igreja, a falar em público. Coach é a palavra da nossa geração. Tem gente que está descobrindo um nicho nesse momento. A pergunta que se faz é: o que eu sei fazer? E a segunda fala é: eu posso virar um coach disso. Porque se eu sei saber fazer alguma coisa, eu vou virar coach daquilo que eu sei fazer. E deu pra bola, e aleluia, vamos lá. E aí é uma questão de sucesso, né, irmãos? Tem níveis de coach aí. Tem até os master coach. São os mestres, os maiorais. Ok? Por quê? Porque a nossa geração busca desesperadamente modelo, referencial. Agora me pergunta, como é que era na geração de Noé, irmãos? Noé olhava para os lados e quem era o coach dele? Qual era o canal no YouTube que ele se encarregou de assinar para poder, semanalmente, ter 2 ou 3 mensagens novas, para ele poder curtir, comentar, publicar na sua rede social, dizer: isso me inspira, é assim que eu quero viver? Para quem que ele olhava, irmãos? Se a Bíblia se encarrega de dizer que não tinha? Ninguém. 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 É agressivo isso. Uma coisa que é agressivo é pensar nessa perspectiva de Noé tentando aprender com alguém, e a resposta é: ninguém podia lhe ensinar. Mas também eu fico assim, com a minha mente agredida, porque tem uma geração inteira tendo a oportunidade de olhar para Noé. Mas eles não estão olhando para Noé. Eles não estão entendendo Noé. Para eles Noé é um nada, é um lixo. Noé é um comum qualquer. Noé não serve de inspiração para nenhum deles. Agora, me explica, a geração está errada ou Deus está errado? Porque Deus fala que ele é um homem que achou graça.
diante do Senhor. Mas ele não achou graça no coração da sua geração. Puxa vida. Nos critérios desse mundo, Noé era um mal sucedido. Se Noé criasse um canal no YouTube para poder viver de monetização, ele morria de fome. Não ia cair R$1 furado lá. Não ia cair nada. Uma moeda não ia cair naquele canal do YouTube dele. Se ele quisesse ser um influenciador digital, coitado. Porque a geração dele não estava nem aí para ele. Ele não conseguiu chamar a atenção de mais ninguém naquela geração. Mais ninguém. Que coisa. Talvez você pense, pai, isso é um fator ruim na vida de Noé. Se a gente analisar na perspectiva do século XXI, sim. Mas se analisarmos na perspectiva da história bíblica, a geração inteiramente estava corrompida, contaminada, e ninguém queria saber de fazer o que era certo. Ninguém estava dando crédito para coisas boas. Todos só davam crédito para coisas ruins. Ao ponto que o mal se multiplicava. O que se curtia, comentava, compartilhava e publicava era a violência, a maldade. Ela era supervalorizada. Aquilo que Deus vai falar de Noé não dava ibope. Não dava ibope. O que Deus falava de Noé? A Bíblia fala que, no versículo de Gênesis 6, 8 e 9, diz assim, ó: achou graça diante do Senhor, pois era um homem justo. Uau! Ele era um homem justo. Interessante isso, né? Não está falando que ele era um homem bem sucedido, irmãos. Não está falando que ele era um homem trabalhador. Ah, pastor, mas ser trabalhador é bom, eu sei. Assim como ser bem sucedido. Mas não é isso que toca o coração de Deus. Ser bem sucedido não toca o coração de Deus. Ser trabalhador é tudo aquilo que ele espera para que a gente possa ter o direito de comer. Isso é coisa básica da vida. Quem não trabalha, que não coma também. Mas isso não me torna especial diante do Senhor. Agora o que Deus fala, Ele não está falando daquilo que Ele faz, Ele está falando daquilo que Ele é. E Deus se encarrega de dizer que Ele é um homem justo. E esse justo aqui não é a ideia de alguém que busca o equilíbrio, a equidade. Alguém que pesa na balança do direito e sempre procura fazer de maneira correta e coerente. Não, não, não. Essa justiça aqui é um elemento que em Hebreus 11 vai nos mostrar que na verdade ela é a fé dele em ação. E ele vai ser justificado por meio da fé. O justo aqui está ligado a quem ele é diante de Deus. Não é necessariamente aquilo que ele quer ser diante dos homens, mas é aquilo que ele é diante de Deus e que se manifesta diante dos homens. Aqui está um homem justo. Agora vem uma demonstração do que a justiça do Senhor na vida de Noé se encarregou de fazer. Diz ali que ele era íntegro entre os seus contemporâneos. Ele era íntegro. Aqui está falando de caráter. Se nós quisermos um conceito espiritual, nós podemos transformar isso e ele vivia em santidade. E ele vivia em santidade diante de Deus. E mostrava a santidade de Deus junto aos homens. Esse era o homem chamado Noé. Essa palavra integridade aqui dá essa ideia. E integridade dá também a ideia de alguém que é inteiro também. Alguém que não está parcial no negócio, mas está inteiramente no negócio. Então fala de integralidade, está falando de também integridade, está falando de algo que é inteiramente certo. Ele buscava isso na vida dele. Era perfeito? Não, mas ele buscava essa realidade na vida dele. E agora, para fechar, com chave de ouro, o versículo 9 se encarrega de dizer que ele vivia numa pegada. E a pegada dele era a pegada de Deus. Uau! Ele vivia segundo a pegada de Deus. Ele andava num caminho já estipulado. Ele não criou caminho para si.
Ele não se achou no direito de viver segundo o seu nariz. Ele não se entendeu bom o suficiente para poder andar de forma independente. Não, ele andou numa pegada já estipulada, num caminho previamente definido. A Bíblia se encarrega de dizer que ele andava com Deus. Quem é Deus? É o autor da vida. É o autor da vida dele. É o sustentador da história da vida dele. Ele não inventou nada. O andar com Deus não é dizer Deus vem para cá, Deus vai para lá, Deus é assim que eu quero. Não, o andar com Deus é andar em completa e total submissão, como nós cantamos há pouco. É andar com a mão na parte de quem é levado, e não na parte de quem leva. Sabe esse negócio? Parece bobo, né? Mas é um detalhezinho. Pode alguns achar que isso é machismo, né? Mas é um detalhe que quando vai andar, vai caminhar, às vezes você vai perceber que o homem, ele ajeita a mão e ele coloca sobre. É um gesto, pode não definir muita coisa, mas esse colocar a mão sobre está dizendo, eu estou conduzindo. Numa dança alguém tem que conduzir, se os dois quiserem conduzir, vai dar um negócio estranho, irmãos. Numa caminhada, alguém vai ter que conduzir. Se os dois quiserem conduzir, vai dar um negócio muito estranho, irmãos. E quando conflitar as ideias? E quando um querer ir para um lado e um para o outro? Aí dá uma briga terrível. O andar com Deus é o andar na posição de uma noiva com o seu noivo, deixando o noivo liderar, deixando o Senhor ser Senhor, deixando Ele conduzir. Esse é o andar com Deus. Eu não sei, mas eu olho para esse versículo e eu fico olhando assim, é como tudo que se espera ao final de uma vida. Tudo que se espera ao final de uma vida. Sabe aquele negócio assim, o resumo da obra? O resumo da história. Talvez aquilo que possa ser escrito na epígrafe, na lápide do túmulo. Uau, se fosse isso, já estaria bom demais, não estaria bom demais, irmãos? Você tem um Deus que fala sobre você e dizer assim, vamos pensar Wesley, né? Aí você pensa você, claro. Wesley, um homem justo, íntegro, e que andou com Deus. Uau! Tá bom demais, né? Tá bom demais. Interessante porque a nossa lógica atual, a gente não está muito preocupado com isso. De modo geral, obviamente, não estou falando de você, de mim. De modo geral, no nosso momento as pessoas não estão assim desesperadas por serem justas, íntegras e andar com Deus. Nós corremos atrás da grana para poder alimentar os nossos sonhos e fazer os nossos sonhos se tornarem realidade. Entendemos que o que importa é isso. Nós olhamos um para o outro em função de sucesso. E a gente busca pessoas ou deixa de buscar pessoas em função daquilo que pode nos promover mais. E nós dizemos, eu não vou andar mais com você porque você não promove os meus sonhos. Você não me faz bem para aquilo que eu quero viver. Então eu vou desligar você e vou me ligar com outras pessoas que dizem, vai para frente, avança, vai. Essa é a nossa relação em função de um negócio chamado sucesso. Nós queremos ter sucesso. Aí na lápide, poder dizer no final, na lápide, bem sucedido. Interessante esse bem sucedido, né? Porque o Noé foi bem sucedido na avaliação dos homens? Não. Ninguém olhava para ele. Mas detalhe, foi o único que viveu. Ele teve que olhar o cemitério, no cemitério estava o nome de todos os seus da sua geração, o dele não estava. Mas existia um decreto sobre a vida dele, dito por Deus, não dito por nenhum outro homem. E Deus se encarregou de dizer que ele era um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Basta. Basta. Agora, claro, assim como foi na vida de Noé, assim também será na nossa vida. Se nós formos, de fato, justos, íntegros, e andar com Deus, irmãos, o céu é o limite.
as portas, janelas dos céus estarão abertas sobre a nossa vida para que a glória do Senhor se manifeste, obviamente. Não foi à toa que aconteceu o que aconteceu na vida de Noé. E também vai ser como uma consequência na sua vida e na minha vida. Mas buscarmos isso como um aficionado busca, o sucesso em si, para o Senhor nos parece uma bobagem. Nos parece que não é isso que é ser bem-sucedido aos seus olhos. Tem alguns outros elementos que para ele é mais importante do que aquilo que é importante para aquela geração de Noé e para aquilo que é importante na nossa geração. Noé morreu sem títulos. Ele não era o doutor honoris causa, sei lá, de alguma coisa. Ele não recebeu títulos de grão alguma coisa. Nada, não tem. Mas ele tinha uma coisa que os outros não tinham. Ele era um homem justo, íntegro, que andava com Deus. Pastor, quer dizer que não dá para, não é para postar na academia, não é para fazer nada, vida acadêmica é do diabo? Não, não me entenda mal. Eu estou querendo dizer que a gente pode gastar a vida em função de algo, que ao final da vida a gente olha e fala, pois é. Pois é. Isso é triste, né? Eu fico imaginando esse final da vida, né? Quisera que todos pudessem, assim, perceber o final da vida. Porque a maioria não percebe, mesmo que a idade chega. Mas, quisera que a gente pudesse chegar ao final e perceber assim, e aí? O que pautou a minha história? A vida de Noé foi pautada por essa realidade. Ele era o quê? Ele era um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Ter a segurança de andar com Deus, irmãos. Não porque você quer forçar uma coisa que não é, mas porque aquilo é uma realidade na sua vida. Você entende isso? Não é dizer para alguém que anda com Deus para poder influenciar alguém a andar também com Deus, para poder dar um bom testemunho público. Não! O testemunho dele não era forçado. O testemunho dele era um resultado da sua experiência de vida. Ele andava com Deus. Ele não andava com Deus para os outros verem. Ele andava com Deus porque ele andava com Deus. Consegue entender? Ele não andava com Deus porque era popular andar com Deus, até porque não era. Mas ele andava com Deus porque ele entendia que não tinha outra maneira de viver. Ele andava com Deus. Você entende? Isso está falando da motivação do coração dele. A Bíblia fala que Deus avaliou o coração dos outros e falou tudo ruim, hein? Tudo mal. Mas eu achei graça nesse cara. Esse cara é diferente. Ele tem um negócio no coração dele que estipula a vida dele. Para com Deus e para com os homens. Esse cara é Noé. E ele é apresentado na Bíblia como uma referência para nós. E as referências dele é interessante porque poderiam ficar só em Gênesis, né? Mas tem Isaías, fala de Noé. Em Ezequiel fala de Noé. Jesus cita Noé. Esse camarada é importante. Isaías fala dele, Ezequiel fala dele, Jesus nos evangelhos fala dele, Hebreus se carrega de falar dele. Tem muita coisa que fala sobre Noé. Quer um resumão de tudo? Ele é um referencial de como salvar, de como liberar o destino de Deus para a vida das pessoas. Ele é um referencial disso. Ao ponto que Deus vai falar com Israel, fala assim, ó, olha, quisera que tivesse um como, aí fala de Daniel, fala de outros, e fala como Noé. E aí Deus fala assim, mas mesmo que tivesse, salvaria só a si mesmo. Olha, Deus está falando assim, vocês são tão ruins, mas tão ruim, que daria igual ao que aconteceu com Noé. Ele salvaria só ele mesmo. E a sua casa. Esse é o camarada chamado Noé. Noé é falado por Jesus, citado por Jesus, como uma referência dos tempos do fim. Os tempos que se abreviam e que, assim, estão cada vez mais à nossa mão. Mas eu falei que ele salvou a si mesmo, obviamente, mas não apenas a si mesmo. Ao todo, 8 pessoas foram salvas. 8 pessoas foram salvas. E a Bíblia fala de que 8 pessoas foram salvas. Quem foram as pessoas? Foi Noé, a esposa de Noé. Aí ele teve um filho chamado Sem. O Sem foi salvo. Mas o Sem era um só, tá, irmãos? Era um. Sem. Meu Deus. O Sem, aí tinha a esposa do Sem. Aí tinha o Cã e tinha a esposa do Cão. Tinha o Jafé, não é o Javé, é o Jafé.
e tinha esposo já fé. Se você somar tudo isso, dá 8. 8 pessoas foram salvas de um dilúvio que tocou a terra inteira e matou toda a população mundial daqueles dias. Toda. O que ele fez, pastor? Me relembra, porque eu não estou entendendo muito bem a história. Eu vou resumir para você dizendo o seguinte, ó. Ele obedeceu. Pronto. Ele obedeceu. O versículo que nós lemos diz, o versículo que nós lemos de Hebreus 11, fala que ele foi avisado, divinamente avisado por Deus, das coisas que ainda não se viam. Ai, ai, ai. Interessante isso. Ó. Deus está falando de coisas que ainda não estavam se vendo. E quando Deus fala de coisas que a gente não está vendo, e qual que é o nome que a gente dá para isso? Fé. Obrigado. Porque fé é a certeza do quê? Das coisas que se espera. E a convicção do que ainda não se vê. Fé é a certeza das coisas que se espera. Se espera ainda não tem. Está esperando. Convicção de fato que ainda não se vê. E não está diante dos nossos olhos. Essa é a realidade desse homem chamado Noé. A Bíblia fala da obediência dele. Olha como a Bíblia se refere a ele. Gênesis 6, 22 diz assim, ó. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Quanto que ele fez? Qual o tamanho da sua obediência? Qual foi o percentual daquilo que ele ouviu e ele reproduziu? Foi? Tudo. Repito o versículo de Gênesis 6, 22. Assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. No capítulo 7, versículo 5 de Gênesis, a Bíblia diz o seguinte: e tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Mesma coisa, né? Tudo fez Noé, segundo o que o Senhor lhe ordenara. Qual o nome disso, pastor? O nome disso é obediência. Uma obediência plena. Uma obediência plena. A obediência plena, ela se encarrega de fazer o mais rápido possível. A obediência plena se encarrega de fazer totalmente aquilo que foi dito. A obediência plena se encarrega de fazer com o coração voluntarioso, com o coração disposto, com o coração alegre, aquilo que Deus falou. Foi o que ele fez, ele obedeceu plenamente. Plenamente. Por que ele obedeceu, pastor? Por que ele se tornou um liberador de destino? Por que ele conseguiu salvar dentre todas as famílias da terra a sua? Por que ele não foi alguém como um coveiro que enterrou os sonhos das pessoas? Por que ele conseguiu de algum modo liberar na casa dele o destino de Deus? A Bíblia se encarrega de dizer porque ele andava com Deus. Ele não simplesmente sabia sobre Deus, irmãos, ele conhecia Deus. Sabe essa diferença de saber a respeito e conhecer a respeito? Você fala um assunto e a pessoa fala, eu sei disso. Eu sei. Nós vivemos uma geração que sabe demais. Que geração, irmãos? É uma geração que vem para o culto e fica enfadada, cansada, porque ouve aquela velha Bíblia. Não tem novidade. Que sem graça. Ouvir a velha Bíblia. E detalhe, a gente pode fazer isso em casa, irmãos. E detalhe, a gente pode escolher o pregador ainda. A gente pode escolher se ele é um cara engraçado, se ele é um cara mais sisudo, se ele é um cara de linguagem fácil e acessível, se ele é um cara de uma linguagem mais rebuscada, que fala palavras que a gente nem sabe qual é, e depois a gente tem que procurar e colocar lá, e colocar errado, e o Google se encarregar de dizer assim, você quis dizer isso? Aí a gente clica embaixo, é isso que eu quis dizer. Tem tudo. Nossa geração, ela está empanturrada de, eu sei sobre isso. Eu sei. Por que a gente não sabe, irmãos? Fala sério. Sabe um monte de coisa. Mas você chegou à conclusão que saber esse monte de coisa não nos torna
aquilo que necessariamente Deus nos chamou para viver, não é só saber. Aqui o Senhor está falando de algo diferente. A Bíblia fala assim: e sabia Noé sobre Deus. E Noé se encarregou de saber sobre os manuscritos sagrados. E ele conhecia as mais diferentes versões do original. E sabia muito sobre Deus. O que ele fazia? Ele andava. Andava com Deus. E andar é uma coisinha, né, irmãos? Andar é um negócio que a gente está desaprendendo, irmãos. Andar a gente tem que aprender com os velhos, lá naquelas gerações assim, lá de trás. Sabe aquele negócio de andar quilômetros assim? Hoje, se a gente dá assim uma volta na quadra, a gente já fica cansado, né? A gente já vai na padaria de carro. É para não cansar, beleza. Vai que cansa, beleza. Senão a gente vai ter que ativar um programa. Vai ter que ativar um programa pago para nos fazer andar. Que coisa engraçada da nossa geração. A gente paga lá para academia. E bote no programa de andar. A gente vai pro esteiro e começa a andar. Parece um hamster. A nossa geração é estranha. Por quê? Porque tem um benefício. Eu quero ficar lindo, eu quero ficar maravilhoso, eu quero ficar espetacular, eu quero ficar musculoso, eu quero ficar sarado, eu quero ficar barriga negativada, eu quero fazer rasgar a calça com minhas coxas largas. É lá o que eu quero. Pergunta se era assim antigamente. Não, eles andavam, irmão. Eles andavam. Eles andavam para tudo, irmãos. Era para pegar o pãozinho na panificadora. Eles andavam, porque não tinha carro. Tinha moto, não tinha nada desse negócio. Petróleo não tinha sido descoberto, não tinha gasolina, álcool, carro flex, nada dessas coisas. Não tinha nada. Eles tinham que andar. E andar é um trem delicado. Andar é desgastante, andar. Andar tem que ter umas coisas importantes assim para você continuar andando. Porque senão o que faz na vida? A gente desiste de andar. Quantas vezes a gente já desistiu de andar na nossa vida? Muita coisa aí, irmão. A gente começou esses programas pagos e agora eu vou andar, agora eu vou correr. E daqui a pouco, não vou mais andar. Não vou correr. Chega desse negócio. Dá muito trabalho andar, irmãos. Pensa na lógica de andar com Deus, irmãos. Esse negócio é desafiador, mas ele andou com Deus. Ele andou com Deus não só para saber sobre Deus, mas ele andou com Deus como alguém que se relaciona intimamente com Deus. Ele andou com Deus, e isso fez dele um liberador de destino. Porque quem anda com alguém tem a chance de ouvir aquilo que aquele alguém quer falar. Deu para entender a frase complexa que eu acabei de criar? Vou refazer porque ficou feia. Quando você anda do lado de alguém, você está se oportunizando, dando oportunidade para si mesmo, de ouvir essa pessoa. Nós queremos ouvir Deus, mas nós não damos tempo para poder andar com Deus, para que Ele possa falar conosco. E a gente vai ouvir Deus o tanto quanto nós andamos com Ele. Ponto. É isso. Nós vamos ouvir Deus de acordo com o tanto que nós queremos andar com Ele. Qual o programa que você assinou aí? Fez um contrato de andar com Deus. Qual que é? É de 1 hora por semana? Você vai ouvir Deus num nível de 1 hora por semana. Fica tranquilo, vai dar certo. Deus vai se encarregar de falar contigo 1 hora por semana. Qual o programa? Você fez um programa mais audacioso? Um programa premium? Um programa assim mais top? Se encarregou de despender mais. É mais caro esse programa, irmãos. Esse programa é mais caro. Envolve andar com ele mais vezes. Talvez se encarregou aí de fazer isso assim, todo dia 1 hora. Uau! O que vai resultar na minha vida? Puxa vida, hein? Você vai ter muita capacidade de ouvir Deus falar com você. A gente pode chamar isso de TSD, talvez. A gente pode chamar isso de tempo sozinho com Deus, sós com Deus. 1 vez por dia, 1 hora para andar com Ele. Meu Deus,
Que revolução! Na comparação com alguém que anda 1 hora por semana, isso se não tiver nenhum evento complexo, né, irmãos? Porque tem pessoas que nessa realidade de ir 1 vez por semana, se tiver muita chuva, aí talvez já não vai mais ter 1 hora por semana, fica para a próxima semana. Aí já fica para metade de um mês. Uau! Vá que tem um programa que acontece no dia. Vá que alguém queira falar conosco, no lugar de um Deus que quer falar conosco. Chega na hora do nosso momento de ouvir Deus falar. Nos atrai, a gente tem que receber bem, ser um bom anfitrião, dizer, ó, agora não deu para ir porque eu recebi uma pessoa. Entende? Essa é a realidade que nós vivemos. Imagina isso acontecendo frequentemente. Imagina o nível de ouvir a Deus que nós vamos ter, irmãos. Você conseguiu entender o que eu estou querendo dizer? Para andar com alguém, andar com alguém vai nos fazer ouvir muito desse alguém. Eu ouço a Dai mais que todos vocês, irmãos, porque eu ando com ela todo dia. Todo dia, irmãos. Ou coisa, né? Todo dia. É chuva, é sol, é tempestade, é dia bom, é calor, eu ando com essa mulher todo dia, irmãos. Está entendendo o que eu quero dizer? Mas isso me traz um resultado. Não há ninguém na terra que conhece mais e melhor a Dai, minha esposa, do que eu, porque eu ando com ela. Se nós quisermos ouvir a Deus, de tal modo que a nossa casa seja salva, de que nós possamos ser influenciadores, não digital, mas real, da vida de pessoas, e liberar um destino para a vida delas, nós vamos precisar pagar um preço nesse negócio. E a nossa geração não quer pagar preço nenhum. A nossa geração, ela é acomodada, ela é uma geração de pessoas que se cansa com extrema facilidade, que busca acomodação. É uma geração preguiçosa. A gente troca até de igreja quando os compromissos não são aqueles que a gente quer viver. A gente troca qualquer coisa. A gente é uma geração que troca de casamento, porque estão nos pegando muito no pé. A gente troca de namorado, de namorada, de relação, de amigo, porque alguém está nos pressionando de algum modo. Essa é a nossa geração. Mas há um preço, queria dizer para vocês, há um preço que, se alguém dessa geração, assim como na de Noé foi, quiser pagar esse preço de andar com Deus, vai ter uma consequência poderosa na sua vida. Vai ouvir Deus falar. Vai ouvir Deus falar. Isso é poderoso demais, irmãos. Ouvir Deus falar significa salvação. Porque o nosso Deus é um Deus salvador. E quando Ele fala, Ele entra na nossa história, Ele intervém em nossa vida. Ele vem para poder nos dar um caminho de salvação em meio ao caos. A paz em meio aos caos que você espera e precisa, ela está no Senhor. Não está num lugar qualquer. Está no Senhor, de andar com Ele. Com Ele. Com Ele. Com Ele. Aí você vai encontrar paz em meio ao caos. Noé andou com Deus. O próprio Deus se encarregou de dizer isso. E ao andar com Deus, ele ouviu a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, a Bíblia fala que ele preparou então uma realidade ali, que foi a arca, do modo de Deus, irmãos. Isso me chama a atenção, foi do modo de Deus. Foi do modo de Deus. Foi do modo de Deus. Como assim, pastor? O que ele está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que foi do modo de Deus. Deus ditou para ele como seria aquele negócio. Ele não fez do jeito que ele queria. Ele não usou de criatividade. Ele usou de obediência. Que coisa, né? Isso é contraproducente com a nossa realidade atual. Nós supervalorizamos criatividade. A gente gosta de andar com pessoas criativas. Pessoas que pensam fora da caixa. Pessoas que não se moldam a nada e a ninguém. Que lutam contra todos. Em nome de fazer os seus sonhos se tornarem realidade. Aí vem a história de Noé. Qual foi a criatividade de Noé em criar um negócio que ele nem sabia que existia? Aí Deus fala para ele, vou mandar você fazer uma arca. Ele fala,
Manda fazer o quê? É uma arca. Tá. Ah, pega a madeira, corta ela assim, mede ela aqui, bota embaixo, bota em cima, bota embaixo, mede de novo. Ele está fazendo o quê, irmãos? Ele está fazendo aquilo que Hebreus 11 fala. Ele está seguindo uma orientação divina. Diante de um negócio que ele não sabe o que é. Meu Deus. Meu Deus, ele não sabe o que é. Detalhe, a gente está olhando nessa mensagem aqui, nesse dia de agosto de 2019, a gente está olhando pelo retrovisor. A história já aconteceu. Nós sabemos o que é. O Noé não sabia o que era. Ele viveu na velha aliança. Nós vemos na nova aliança. Ele não conheceu Jesus, mas ele foi salvo pela fé naquele que viria. Isso foi lhe imputado por justiça. E é sempre a salvação pela fé, e na vida dele também foi pela fé. Mas ele não teve a graça de poder conhecer o Messias como nós conhecemos. E não de ouvir falar, mas de tê-lo dentro de nós como nós temos. Eu acho que nós estamos numa situação mais favorável. Eu acho não, eu tenho certeza. E eu diria que seria uma tolice de nossa parte se nós vivêssemos de outro modo, senão desse. Qual o modo, pastor? Esse, de obedecer. Obedecer. Obedecer aquilo que se sabe, aquilo que se conhece, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus disse. Obedecer. Só que na vida dele custou algo, irmãos. Na vida dele não foi fácil, porque ouvir Deus e ousar em obedecer, porque muitos ouvem, poucos de fato obedecem. Por isso que Jesus falou que tem uma casa que é sobre a rocha e tem outra casa que é sobre a areia. E a diferença entre elas é uma só. Ambas ouviram a mesma coisa, mas tem um que obedeceu e outro não. Então, esse ouvir a Deus tem que ter uma disposição, irmãos. E é a disposição de enfrentar toda oposição por ousar obedecer aquilo que Deus falou para você fazer. E na geração dele não foi fácil. E na nossa geração também não é fácil. Imagina, irmãos, no meio de um deserto que nunca se viu chuva, não se sabia sobre chuva, tem um cara que está criando um elefante branco. Ele tá criando uma estrutura, e ele está dizendo assim, ó, eu estou criando essa estrutura em obediência àquilo que Deus me disse, porque Deus falou que vai liberar dilúvio sobre a terra. Dilúvio? Hã? Vai chover e vai chover muito, e vai encharcar tudo, e vai encher, vai ser um enchente total, e vai todo mundo morrer. Eu posso estar de brincadeira, cara. Você é um brincalhão. Você cheirou uma meia suja demais. O que você fez? Você está louco da cabeça, você está criando um negócio fruto de uma voz que te disse, de alguém que te disse sobre algo que vai acontecer, que nunca aconteceu antes, e quer que a gente acredite nisso. Ele é exatamente isso, eu estou fazendo assim, ó, arduamente. Agora para e pensa comigo. Eu fico imaginando aqueles caras, traduz a cena, né? Contextualiza. Aqueles homens passando de lá para cá com seus carros, que seja, claro que não tinha, mas entenda isso. Olhando para ele e falando para ele, pensando dele, ou falando para ele, perdendo o tempo de ser um bem-sucedido homem. Nós aqui buscando o sucesso profissional, sucesso acadêmico, o sucesso que nos garante muito dinheiro para poder realizar os sonhos. Enquanto isso, na sala de justiça tem um homem dizendo que ouviu a Deus e que está em prol de salvar a sua família. Que coisa engraçada. Está entendendo a perspectiva do que eu estou falando? É como se eu dissesse que alguém aqui agora vai obstinadamente viver em função de salvar a sua casa. Isso vai fazer com que ela vai ter que abandonar um monte de coisa que para todo o resto das pessoas, a grande maioria, são coisas boas, legais, coisas legais de se viver. Mas para ela não é mais legal, por quê? Porque agora ela está obstinada em salvar o quê? A sua casa. Entende? Está comigo? O cara trabalha, é folgado esse cara, ó. Está trabalhando em prol de uma imagem, de um projeto que Deus falou que é um tal de arca, que vai vir um dilúvio, que vai acontecer, e eu estou aqui no meu escritório trabalhando, esse cara aí. Está entendendo a relação? Pastor, trabalhar é pecado? Não. Não é. Mas trabalhar fora daquilo que Deus te chamou a fazer, é.
Porque Deus chamou Noé a um trabalho. Qual que era? Salvar a sua família. Salvar a sua família. Eu não sei qual que é o projeto de Deus para a sua vida. Eu não sei qual que é o trabalho. Mas eu acredito também que Deus chamou a salvação da sua família. Deus chamou a liberar destino na sua casa. Deus não te chamou para enterrar a sua casa, mas liberá-la para um caminho de salvação. Mas claro, que só aqueles que querem e aqueles que ousam obedecer vão viver essa realidade. Porque há um caminho a percorrer em relação a isso. Noé percorreu porque ele tinha disposição de enfrentar toda oposição para permanecer com aquilo que Deus havia falado para ele. Lembra do versículo que nós começamos essa mensagem? Ele condenou toda a sua geração e salvou a sua casa. Mas ele era mau? Ele falou, eu vou condenar toda essa geração? Não. Como é que a gente condena uma geração, irmãos? Obedecendo aquilo que Deus nos chamou. Porque quando alguém obedece, deixa claro aqueles que não obedecem. Só existe pecado quando existe regra de lei. Se não tem lei, não tem pecado. Só existe ruim quando existe bom. A gente só entende que tem trevas quando a gente entendeu a luz. Quando Noé estabeleceu um padrão de obediência, automaticamente condenou todos na desobediência. Você entende o que eu quero dizer? O padrão passou a acontecer agora não apenas no coração de Deus, na perspectiva de Deus, mas ficou evidente a todos, porque Noé estabeleceu um padrão. Ele estabeleceu uma referência de como se viver. E ele olhou para algo. É interessante isso, porque a Bíblia, no versículo que nós lemos, fala que ele foi avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus. E como alguém temente a Deus, ele preparou uma arca para a salvação da sua família. E condenou o mundo então. E tornou-se então o herdeiro da justiça segundo a fé. É o que diz a palavra de Deus. Mas como que isso tudo aconteceu? Isso tudo aconteceu por meio de ele conseguir olhar além do agora, do aqui. Ele conseguiu viver segundo essa perspectiva. Ele tinha uma perspectiva da obediência e da recompensa que Deus havia falado para ele. Deixa eu dizer isso para você de outro modo. Viva segundo a eternidade. Não viva limitado por aquilo que seus olhos físicos estão se detendo. Não resista a essa lógica escrava da nossa vivência atual. Esse ritmo que parece que não existe outro pelo qual se viver. Viva fazendo tudo o que precisa e importa e é necessário, mas segundo a ótica da eternidade. E se alguma coisa no meio da sua vida não tem relevância alguma com a eternidade, dispense ela. Se alguma coisa não tem absolutamente nada a ver e vai te atrapalhar, te impedir de chegar na eternidade, ou atrapalhar o seu saldo na eternidade, a sua condição na eternidade, então jogue fora ela. Entendeu? Faça isso. Como assim, pastor? Quando eu falo de eternidade, está falando de algo que a gente só consegue imaginar pela fé. Mas a gente crê que é real. É ou não é? Eu falo o céu para você, você tem uma imagem do céu. Você sabe como é o céu? Eu não sei como é o céu. O que eu sei é que lá fala que tem ruas de ouro. Eu fico imaginando ruas de ouro. Entende? O que fala do céu eu imagino. Mas eu não sei. Não toquei ainda. Não entrei. Não presenciei. Não vim de lá para poder dizer como é. Mas eu estou crendo. Eu estou me movendo em função disso. A fé é mais ou menos isso. Em todos os aspectos. É você mirar naquilo que Deus falou sobre. E na maioria das vezes Ele não fala tudo, mas Ele fala o suficiente para que a gente possa andar. E a gente se move em função disso. E a gente anda em função disso. Crendo que vai ser melhor ainda, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu o coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. Nós temos um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, daquilo que nós oramos. É muito melhor.
Imagina você ir para o céu porque lá tem ruas de ouro. Chega lá, o que menos importa é a rua de ouro, irmão. Ah, cadê o sol aqui? Não tem sol esse negócio. O sol é o próprio Senhor, ele é o sol da justiça. Que valia o ouro na terra, no céu é padrão. 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 Desse modelo. Esse modelo do céu, o modelo do céu, ele é sempre melhor do que o modelo da terra. Noé, ele viveu uma vida de liberador de destino sobre a sua casa, ao ponto de influenciar todos da sua casa, porque ele viveu intensamente essa realidade de ser um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Justo, íntegro e que andava com Deus. Amém? Noé é um exemplo a ser seguido, irmãos. Em tudo? Não, tem trechos estranhos da sua história. Perfeito? Não. Mas ele era um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Eu gosto de fazer um paralelo, e com isso eu encerro, da vida de Noé com a vida de Ló. Noé e Ló. Qual que é o paralelo, pastor? Simples. Noé viveu num tempo em que Deus liberou juízo sobre a terra. O juízo no tempo de Noé era água. A água era um dilúvio que cairia do céu e encheria tudo. Ok. Ló viveu num tempo em que Deus liberou juízo sobre a terra. Mais especificamente numa região chamada Sodoma e Gomorra. Seria com água? Não, agora seria com fogo, porque com água não poderia mais. Deus já criou o arco-íris e falou, essa é a minha aliança, não vou fazer desse modo mais. Aí quando Deus resolveu exterminar, agora era fogo. Está parecido, não está parecido? Tempo de juízo sobre a terra, tempo de juízo sobre a terra. Noé tinha uma família, Ló tinha uma família. Noé avisou sobre aquilo que ouviu, ministrou aquilo que recebeu, e a Bíblia se encarrega de dizer que ele, a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, todos entraram e todos foram salvos. Ló foi avisado. Foi avisado. Ele quis falar. Ele falou. E quando falou, o que aconteceu? Aqueles que ouviram da sua casa fizeram assim. É muito engraçado, Ló. Você conta tanta piada, cara, boa. Essa é muito boa, essa mais uma que você contou. A Bíblia fala que eles riram de Ló. Porque quem é muito comédia, vai ser comédia até no juízo, irmão. Um cara assim, super desse tipo, quando resolver falar sério, ninguém vai mais acreditar. Porque ele passou uma vida falando bobagem, falando besteira, falando abobrinha. Passou uma vida com sarcasmo. Passou uma vida com dupla fala, com uma fala tentando falar alguma coisa que não está ali claramente. Que quando ele resolveu falar a verdade, não deu para acreditar. Detalhe que era a família dele. Família dele. Para que ele foi falar? Para os genros dele. Ele tinha filhas e aqui tinha filhos. Você sabe a história de Ló, né, irmão? A mulher dele era mais atraída por aquilo que estava em Sodoma, Gomorra, por aquilo que Deus falou, olhou para trás, paralisou. Os genros dele morreram todos, queimados no juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. As filhas que foram se encarregaram de criar um povo inimigo, porque deitaram com seu próprio pai, e em função de um incesto, criaram uma geração que até hoje se mantém em rebelião à vontade de Deus, lutando contra o povo de Israel. Dá para entender? Noé e Ló. O que nós queremos viver? Eu acredito que essa palavra nos desafia a nós escolhermos uma realidade. O que nós queremos viver? Noé viveu. Ele não só decidiu num culto, ele viveu. Ele viveu. Ele não só fez uma decisão pública, ele fez uma decisão diária, contínua, crescente. Ele viveu.
A diferença na nossa vida não é simplesmente um culto, irmãos. Claro que um culto pode mudar nossa história. Mas o que de fato muda nossa história é a continuidade daquilo que a gente decidiu uma vez. E continuar decidindo. Isso se chama perseverança. Persistência. É decidir de novo aquilo que já foi decidido ontem. E de novo. De novo. E de novo. Até que a recompensa chegue. Até que aqueles que nós influenciamos são liberados para poder viver a salvação do Senhor. E a glória do Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, irmãos? Nós vamos orar por essa palavra, por esse momento.